Bom, vamos continuar então o nosso capítulo 2 do livro do Kurose Ross, né? Lembrando que nós estamos utilizando aí os slides fornecidos pelos autores, né? Esses slides são slides da 18ª edição do ano de 2000, tá? Então, feita essa menção de copyright aí, nós podemos passar para o tema da aula de hoje, que é e-mail e os protocolos de envio de e-mail, que é o SMTP, e de recuperação de e-mail, que é o IMAP e o POP3, tá? Bom, o correio eletrônico, também conhecido como e-mail, tá? É a aplicação mais popular da internet e essa aplicação ela surgiu quando a internet ainda estava na sua infância. Então, a aplicação de correio eletrônico, né? Os agentes usuários de e-mail, tá? Eles surgiram bem antes, né? Dos browsers, né? Das páginas HTML, né? E do protocolo HTTP, tá? Então, o protocolo SMTP ele veio antes do protocolo HTTP, né? Em ordem cronológica aí. O e-mail ele é um modo de comunicação assíncrono. O que significa isso? Que os usuários, tá? Eles não precisam estar conectados o tempo todo para receber ou enviar e-mails, tá? Porém, os servidores de e-mail eles precisam estar o tempo todo funcionando. Por quê? Porque quando você envia um e-mail de um servidor de e-mail para outro servidor de e-mail, tá? Você usa o protocolo TCP, tá? Para enviar a mensagem de e-mail. E você não envia para servidores intermediários, tá? Você envia diretamente para o servidor de e-mail que você quer a mensagem de e-mail, tá? Ah, mas e o protocolo TCP? Ele não pode passar por vários... a mensagem não pode passar por vários roteadores? Sim. A mensagem pode ser fragmentada, pode passar por vários roteadores, tá? Mas a conexão é feita direta. A conexão TCP, né, é feita direta do servidor de origem para o servidor de e-mail destino, tá? Então você não tem servidores de e-mails intermediários armazenando mensagens de e-mail aí, tá? O e-mail é rápido e fácil de distribuir, né? Mais fácil de distribuir que o correio normal, mais barato, inclusive, né? Permite anexos, então você pode colocar fotos, você pode colocar filmes, né? No seu e-mail. O e-mail ele tem 3 componentes maiores, né? Ele funciona, ele precisa de 3 coisas aí para estar funcionando, tá? Ele precisa dos agentes usuários, tá? O que são agentes usuários? Agentes usuários são aqueles programinhas que você usa para ler e-mail, né? Por exemplo, Firebird, né? Aquele da Microsoft, né? Não me lembro o nome agora, mas o Outlook, né? São agentes usuários, tá? Então, esses agentes usuários aí são programinhas que você usa para se comunicar com o servidor de e-mail, tá? Você tem os servidores de e-mail, né? Então, os servidores de e-mail eles vão ter no seu interior 2 filas, né? Então, você vai ter uma fila de mensagens, uma fila de encaminhamento de mensagens, tá? Que é essa fila aqui em laranja. E você vai ter a caixa de e-mail do usuário. Então, cada usuário, vocês veem que as caixas aqui elas estão separadinhas, né? Porque cada usuário tem a sua caixa de e-mail, tá? Então, cada usuário que vai acessar o servidor de e-mail vai ter a sua inbox aí, vai ter a sua caixa de e-mail, tá? E você tem uma fila quando a pessoa está enviando e-mails, né? Quando um usuário está enviando e-mail, quando o usuário envia o e-mail, esse e-mail entra numa fila, que é essa laranja aqui, que é a fila de encaminhamento de mensagens, né? De repasse de mensagens. Então você tem esse componente aí que é o servidor de e-mail que faz essa armazenagem tanto dos e-mails que chegam quanto dos e-mails que vão ser enviados, tá? E você tem o Simple Mail Transfer Protocol, que é o SMTP, que vai fazer a transferência, né, das mensagens de saída de um servidor de e-mail para a caixa de entrada de outro servidor de e-mail, tá? Lembrando que os servidores de e-mail eles se conectam diretamente, você não tem servidores de e-mails intermediários aí, tá? O agente usuário, como a gente falou, é também conhecido como leitor de e-mail, né?
Ele permite você compor, editar, ler mensagens de e-mail, né? Eles são clientes, né? Clientes de e-mail, né? Conhecidos como clientes de e-mail. A gente pode citar aí o Microsoft Outlook, o iPhone, o Apple Mail. Então, eles vão encaminhar as mensagens que são compostas, né, para o servidor de e-mail, né? E receber as mensagens que chegam e que estão armazenadas no servidor. Esse agente usuário ele vai puxar essas mensagens do servidor de e-mail, né, que está na caixa de e-mail de um determinado usuário e vai exibir essas mensagens para esse usuário, né? Então esse é o agente usuário, ok? Então os agentes usuários permitem que os usuários leiam, respondam, encaminhem, salvem como rascunho uma mensagem que eles estão compondo, né? Componham a mensagem, tá? Então, esses agentes usuários enviam as mensagens do usuário para servidores de e-mail. A mensagem é colocada na fila de saída do servidor. Né? A mensagem ou as mensagens, né? Porque um servidor de e-mail pode ter vários usuários aí. Né? Bom, aí você tem os servidores de e-mails, né? Você tem a fila de mensagens de saída. Nessa fila você pode ter mensagens de vários usuários diferentes, tá? Mas a caixa postal de usuário ela é única, tá? E esses servidores de e-mail eles vão se comunicar a partir do protocolo Simple Mail Transfer Protocol, tá? E eles contêm o que? Eles contêm a caixa de saída, a caixa de e-mail, a caixa postal, né? Essa caixa postal que a gente está mostrando aqui em amarelinho, tá? Ela contém as mensagens que chegam para o usuário, tá? Essas mensagens elas ficam armazenadas no servidor, na caixa postal de usuário, que é única para cada usuário, por isso que elas estão separadinhas aqui, tá? Você tem uma única fila de mensagens de saída, onde nessa fila você vai ter a informação de para quem que é o e-mail, né? Para qual servidor de e-mail essa mensagem ela tem que ser enviada, né? Quem que é o remetente, né? Quem que é o usuário que enviou essa mensagem e para quem que ela tem que ser repassada, tá? O que o servidor de e-mail vai fazer? Vai pegar essas mensagens que estão na caixa de saída e mandar elas para outro servidor de e-mail, para a parte inbox, né? Para o inbox, para a caixa postal do usuário para qual elas se destinam, tá? Para fazer isso, nós iremos utilizar o protocolo SMTP, né? Eu estou falando do servidor de e-mail, né? Então, o servidor de e-mail ele vai utilizar o protocolo HTTP, né? Que é o protocolo utilizado entre os servidores de e-mail para enviar mensagens de e-mail, tá? O servidor de e-mail ele é chamado de servidor, mas na verdade ele tem duas partes, né? Ele tem um lado cliente, e ele tem um lado servidor, né? O lado cliente ele serve para enviar mensagens, tá? Então ele contacta um outro servidor de e-mail para enviar mensagem. E o servidor, a parte servidora do protocolo do servidor de e-mail, né? A parte servidor do servidor de e-mail, é até estranho falar isso, né? Porque, né? É a parte que vai receber os e-mails, tá? É a parte que fica escutando numa determinada porta TCP, que a gente vai ver que é a porta 25, e verifica se está chegando, se chega e-mail nessa porta, se chega mensagem nessa porta. Lembrando que os servidores de e-mail eles ficam o tempo todo conectados, eles ficam o tempo todo ativos, tá? Então, repetindo aqui, né, o que a gente falou, os servidores de e-mail possuem o lado cliente, que fica no servidor de e-mail do remetente, tá? Então, é o lado cliente que envia mensagem de e-mail para a internet, e o lado servidor é o lado que fica no servidor de e-mail do destinatário, tá? O lado servidor é aquele que fica escutando na porta TCP 25 para ver se chega alguma mensagem ali da internet naquela porta. Chegando essa mensagem vai para a caixa postal do respectivo receptor dessa mensagem, tá? Cada servidor SMTP pode agir como cliente ou como, entre aspas, servidor, né? Porque a gente está falando servidor aqui, fica meio estranho, mas é isso mesmo, tá, pessoal? Cada destinatário tem uma caixa postal em um desses servidores. A de Bob administra as mensagens que foram enviadas para ele, né? E a mensagem é sempre armazenada na caixa postal do destinatário, tá? No inbox, né, do destinatário, que é exclusivo para cada destinatário, evidentemente, né? Uma pessoa não vai ler e-mail de outra pessoa, claro.
O servidor de e-mail, né, o servidor de correio, precisa fazer a autenticação de Bob antes de entregar as mensagens ao agente usuário de Bob. Então, o servidor de e-mail ele vai se comunicar com o agente usuário através de um protocolo que vai fazer a autenticação. O que é isso? O Bob ele vai passar usuário e senha para o servidor de e-mail, né? Através de quê? Através do seu agente usuário, tá? E o servidor de correio ele vai autenticar Bob e repassar as mensagens que estão na caixa postal de Bob para o agente usuário de Bob, tá? Se o servidor SMTP lá do cliente de Alice não puder entregar a mensagem ao servidor SMTP lá do servidor de Bob, esse servidor de Alice deverá manter a mensagem em uma fila de mensagens, que é aquela fila de saída, tá? Novas tentativas de conexão e de entrega de mensagens são feitas a cada 30 minutos. Após alguns dias, o servidor de Alice ele desiste, né? Ele retira a mensagem da fila e envia uma mensagem a Alice dizendo que a mensagem não pode ser entregue para Bob. Tá? Então, o protocolo SMTP ele é definido pela RFC 5321. Essa RFC é de 1982. Tá? O protocolo SMTP ele usa a porta TCP/25, né? Então usa o TCP para confiavelmente transferir mensagem de e-mail do cliente para o servidor, né? O cliente é o servidor de e-mail que está iniciando a comunicação, ele é chamado lá do cliente, tá? E a porta utilizada é a porta 25, e o protocolo é o protocolo TCP, porque a e-mail tem que ser uma aplicação em que eu tenho entrega confiável de mensagens, é por isso que é usado o protocolo TCP, tá? A transferência é direta, né? A gente já falou isso, né? Quer dizer, o servidor enviador, agindo como cliente, para o servidor receptor, agindo como servidor. Ou seja, você não tem servidores intermediários aí recebendo a mensagem, tá? O protocolo SMTP ele usa características arcaicas, então ele usa um código ASCII, né? American Standard Code for Information Interchange de 7 bits, então ele usa um ASCII de 7 bits, tá? Para enviar a mensagem. Então, se a mensagem ela for codificada em UTF, ou se ela for codificada em ASCII de 8 bits, ela tem que ser retransformada em ASCII de 7 bits para ser enviada, e depois transformada de volta para codificação UTF ou ASCII de 8 bits no lado servidor, tá? Então ela tem que ser codificada no cliente e decodificada no servidor para ela ser interpretada como uma mensagem válida, tá? Então, isso daí é uma desvantagem, tá? Isso incomoda nos dias atuais, por isso faz com que anexos sejam codificados em ASCII antes de serem enviados pelo SMTP, né? Normalmente o anexo ele vai ter grupos de bytes, né? Ele vai ter a codificação ela vai ser feita byte a byte, então você vai ter que codificar em 7 bits para enviar e depois decodificar de 7 bits para 8 bits no lado receptor. Isso introduz um overhead aí, introduz uma sobrecarga, tá? E a mensagem seja decodificada pelo SMTP no servidor que recebeu a mensagem, tá? Então tem que ser codificada para enviar e tem que ser decodificada na hora que você recebe, tá? Então vamos ver aqui um cenário em que a Alice enviou um e-mail para o Bob, né? Então o que a Alice vai fazer? Ela vai utilizar um agente usuário para compor a mensagem, tá? Vai colocar aqui no campo da mensagem bob@someschool.edu, tá? Então ela vai estar compondo a mensagem aí. Só que ela não precisa estar conectada com o servidor de e-mail dela, tá? Quando ela está compondo a mensagem. Terminou de compor, ela vai mandar essa mensagem, tá? Aí o que vai acontecer, né? Ela mandou a mensagem aqui para o servidor de e-mail, tá? Então, a agente usuário de Alice, ela vai primeiro autenticar a Alice, tá? Vai ver se é a Alice mesmo que está mandando a mensagem, tá? Então, o agente usuário de Alice envia mensagem para o seu servidor, né? Então, o agente usuário se conecta com o servidor, envia mensagem de e-mail para o servidor, né? Com o e-mail de Bob, né? Usando o SMTP, tá? E essa mensagem ela é colocada numa fila de mensagens aqui do servidor, tá? Então a mensagem ela vai para o amarelinho aqui, ela vai para a fila de mensagens aqui, tá? O que vai acontecer a partir de agora, né?
O lado cliente, né, do servidor de e-mail SMTP de Alice, tá? O que ele vai fazer? Ele vai abrir uma conexão TCP com o servidor de e-mail de Bob. Essa conexão é direta, não tem servidores de e-mail intermediários, tá? Então ele vai abrir uma conexão, tá? Então olha só, o lado cliente do servidor de e-mail de Alice envia via SMTP a mensagem de Alice sob uma conexão TCP para o lado servidor do servidor de e-mail de Bob. E essa mensagem ela vai ser colocada no inbox de Bob, vai ser colocada aqui na parte amarelinha aqui, que é o inbox de Bob, tá? O lado servidor do e-mail, o lado servidor do servidor de e-mail de Bob estava escutando, né, na porta TCP/25 para ver se chegava uma mensagem, né? Chegou uma mensagem, tá, que é o 4 aqui. O que esse lado servidor vai fazer? Vai colocar essa mensagem na caixa postal de Bob, tá? Vai usar um desses amarelinhos aqui, um desses amarelinhos é a caixa postal de Bob, tá? Então colocou a mensagem aqui na caixa postal de Bob. O Bob vai invocar seu agente usuário, né? Então o Bob ele vai acessar o servidor de e-mail, tá? Vai ter uma autenticação aí e a mensagem ela vai ser devolvida para o agente usuário de Bob, tá? Essa mensagem ela pode continuar ou não no servidor de e-mail, né? A gente vai ver que quando a gente usa um protocolo de acesso, a gente pode manter a mensagem no servidor de e-mail ou apagar ela do servidor de e-mail, tá? A gente pode ler e manter ou pode ler e apagar. Tá? A gente vai ver isso. Bom, como é que é a comunicação entre dois servidores SMTP? Né? Então vamos lá. Você tem o lado cliente do servidor SMTP iniciando uma conexão TCP, né? Como a gente disse, usando a porta 25. E você tem o servidor SMTP aqui, que é o lado servidor de um servidor SMTP, escutando na porta 25. Tá? Então eu vou ter uma conexão TCP aqui, eu vou ter o cliente aqui enviando um comando aqui, tá? Para iniciar uma conexão. E eu vou ter a resposta dessa conexão, que vai ser conexão iniciada com sucesso ou falha de comunicação aqui, tá? Isso daí vai demorar um tempo de acesso, que é o RTT, que a gente já viu, que é o Round Trip Time, tá? Então você tem 3 fases de transferência. A primeira fase, tá? É o estabelecimento da comunicação e o handshake, tá? O que é o handshake? O handshake é uma mensagem com código 220 para verificar se o servidor responde, tá? Então, esse 220 aqui é como se fosse um ping. Estou fazendo um ping para ver se o servidor de e-mail ele tá acordado, se ele está vivo, tá? Se eu receber resposta desse ping, se eu receber resposta 220 ok, eu vou mandar um hello. Igual pessoa, quando você chega numa pessoa, a primeira coisa que você faz é cumprimentá-la com um hello, tá? Esse comando hello é o comando 250, tá? Se a pessoa responder ok, aí significa que você fez o handshake completo, tá? Handshake é apertar a mão, tá? Você fez um aperto de mão aí, você fez os cumprimentos, e a partir daí você pode mandar a mensagem, tá? Você pode mandar as mensagens aí via transferências SMTP, tá? O que vai acontecer nas transferências SMTP? Vai acontecer a transferência de e-mails, a transferência de mensagens de e-mail, ok? E por último, né, se você cumprimentou, você vai dar um tchau, né? Você vai fazer o fechamento da conexão SMTP aí com o servidor SMTP, tá? Durante a fase de transferência, tá? Você pode emitir vários comandos, tá? Então, o SMTP ele é um protocolo que ele tem interação comando-resposta, como o HTTP, né? Os comandos eles são enviados em texto ASCII de 7 bits e a resposta também vai ser enviada, né? Vai ter um código, vai ser enviada também em código ASCII de 7 bits, tá? Como eu disse para vocês, não existem servidores intermediários aí na transferência de e-mails. Você utiliza apenas o protocolo TCP e, evidentemente, a pilha de protocolos, tá, para realizar o roteamento da mensagem, mas você não tem essa mensagem armazenada em servidores intermediários, tá? Você vai armazenar ela direto no servidor SMTP destino dela. Então nós vamos mostrar aqui uma interação, tá? SMTP aqui,
né? Então aqui eu tenho um servidor aqui, que é o servidor que eu mandei a mensagem, tá? Que é o servidor hambúrguer.edu, né? Então, ele respondeu para mim com uma mensagem 220, tá? Ou seja, eu dei um ping nele e ele respondeu com a mensagem 220 dizendo, estou vivo, tá? Qual que é a próxima coisa? A próxima coisa é você mandar um comando hello, você fazer o handshake, tá? No handshake, você vai dizer quem você é, então hello creps.fr, você está dizendo que você é um servidor creps.fr da França, 250, tá? Aí, essa mensagem 250, ela vai ser respondida pelo servidor aqui, ó, que é esse de servidor, como 250, hello crepsfr, pleased to meet you, tá? Então, a partir desse ponto, foi completado aqui o que a gente chama de handshake. A partir do completamento do handshake, pode-se iniciar a transferência SMTP. Então, eu vou ter um comando aqui, mail from, né, alice@krebs.fr, e aí o servidor vai me mandar o 250, sender OK, tá? Então, beleza. Mail from é um comando, tá? Do SMTP. E aí, recept to, né? Quem que vai ser o receptor dessa mensagem? Vai ser bob@hambúrguer.edu, tá? Ok. Aí ele fala aqui 250, recipiente ok, tá? E aí vai vir o quê? Né? Vai vir o data. No data, né? O cliente manda a data, o servidor responde. 354, que é o código do servidor para o comando data, tá? Ou seja, o servidor reconheceu o comando data e aí o servidor vai dizer para o cliente, entre o e-mail com um ponto final na linha para terminar a mensagem, tá? E aí o cliente ele vai mandar esse texto aqui. Do you like ketchup? What about pickles? Pickles. E ele vai terminar a mensagem tá, com uma linha com um ponto final. O servidor de e-mail, tá? Ele vai entender que o texto da mensagem terminou porque ele viu uma linha com um ponto final, né? E aí ele vai mandar uma mensagem para o cliente, que é a mensagem 250, né? Mensagem aceita, né? E aí ele vai fazer o quê? Colocar essa mensagem na caixa postal, né? De Bob, né? Que é o recipiente da mensagem, tá? E aí o cliente, né? Ele fez o hello, ele deu o comando hello aqui, né? Para iniciar a comunicação. O cliente ele vai dar o comando kit e o servidor vai reconhecer esse comando kit, que é o comando 221, dizendo hambúrguer.edu closing connection, tá? Então você vê que você pode fazer isso daqui com o Telnet, tá? Ou seja, você pode enviar o e-mail usando o comando Telnet, usando esses comandos aqui, né? Fazendo handshake e usando esses comandos aqui, mail from, recept to, data e kit, para você mandar um e-mail para um determinado servidor de e-mail qualquer aí que você escolhe, tá? Bom, fazendo uma comparação do protocolo SMTP com o protocolo HTTP, a gente observa que o HTTP, o cliente empurra, né, a mensagem, né? Ou seja, o HTTP é um protocolo de recuperação. E o SMTP, o cliente empilha a mensagem, tá? Ele coloca a mensagem numa fila, tá? Para enviar. E depois, né, quando a mensagem chega, né, no cliente, as mensagens mais recentes elas vão ficar no topo dessa pilha, tá? Então eu vou ter o inbox, ele é uma pilha em que as mensagens mais recentes elas ficam no topo, sempre, tá? Por quê? Porque ele é um protocolo de envio, não é um protocolo de recuperação, como o HTTP, tá? Ambos têm comandos ASCII, interação comando-resposta e códigos de status, tá? No HTTP, cada objeto é encapsulado em sua própria mensagem de resposta. E o SMTP, ele vai ter múltiplos objetos enviados em múltiplas partes, mas em uma única mensagem. Então, quando eu envio o e-mail via SMTP, a mensagem que vai para o servidor é uma única mensagem. Não importa se tem anexo, né?
Não importa, vai ser uma única mensagem, né? Com o texto e com os anexos, tá? O SMTP usa conexões persistentes. Por quê? Porque não faria sentido se você está enviando uma única mensagem, tá? Você ter uma conexão aí não persistente, porque é uma única mensagem, tá? Então, o SMTP requer que a mensagem, cabeçalho e corpo estejam em ASCII de 7 bits, isso a gente já falou. E o servidor SMTP usa carreagem return line feed, carreagem return line feed para determinar o final de uma mensagem. Não de um texto de uma mensagem, mas da mensagem toda em si, tá? Bom, então como é que é o formato da mensagem de e-mail, né? O SMTP é um protocolo para troca de mensagens de e-mail definido na RFC 5321, assim como a RFC 7231 define o HTTP, tá? O RFC 2822 define a sintaxe para mensagem de e-mail, assim como o HTML define a sintaxe para documentos web, tá? Isso daqui é como que a mensagem de e-mail tem que ser. E como é que a mensagem de e-mail tem que ser, né? Você tem que ter um cabeçalho, né? Aqui nesse cabeçalho da mensagem, você vai colocar to, from, subject. Esses to, from, subjects, tá? Que ficam no cabeçalho, eles não têm nada a ver com aqueles comandos para o servidor de e-mail que a gente falou, tá? Isso daqui são linhas do cabeçalho, tá? Então, essas linhas dentro do cabeçalho da mensagem de e-mail são diferentes dos comandos SMTP mail from e receipt to, tá? Não tem nada a ver com os comandos que você manda para o servidor, porque aqui você já está dentro da mensagem, tá? Você já está na parte na parte data, tá? Na parte do comando data, na parte que você vai escrever a mensagem. E essa mensagem, a RFC 2822, define que tem que ter o formato. Tem que ter o to, from e o assunto, o subject, tá? Então, depois do cabeçalho, você vai ter uma linha em branco, tá? E depois dessa linha em branco, você vai ter o corpo da mensagem com caracteres ASCII, tá? Bom, o protocolo SMTP, ele é um protocolo para envio de e-mails, tá? Para recuperação de e-mails, tá? A gente usa um outro protocolo que vai ser o POP3 ou IMAP. Né? Então, a arquitetura atual de acesso ao e-mail usa o modelo cliente-servidor. O usuário lê e-mails com um cliente que funciona em seu sistema final. Né? Nesse caso, não é necessário um servidor de correio, que o servidor de correio da máquina do Bob fique funcionando 24 horas, 7 dias por semana, tá? Para receber e-mails de Alice. Tá? Para isso, o Bob possui um agente usuário em seu PC local, mas acessa sua caixa postal em um PC compartilhado. Tá? Então, como que Bob obtém acesso a essa caixa postal em uma máquina que não é servidora? Tá? Isso se o SMTP é um protocolo de envio, como o Bob faz para recuperar suas mensagens? Tá? Veja, aqui a gente tem duas coisas, né? A gente tem o servidor de e-mail, tá? Que está numa máquina, que não necessariamente é a máquina de Bob, tá? Na máquina de Bob eu tenho um agente usuário, né? E eu tenho um servidor de e-mail, que esse servidor de e-mail ele tem que funcionar 24 horas, 7 dias por semana. Mas a máquina de Bob vai ter um programinha lá, que pode inclusive ser um browser, tá? Que vai acessar os e-mails de Bob, tá? Como é que essa máquina ela vai fazer para acessar esses e-mails se o protocolo SMTP é um protocolo somente de envio, tá? Então, para fazer isso, a máquina de Bob ela vai ter que fazer através de um protocolo de recuperação de e-mails, que pode ser IMAP, POP3 ou o próprio HTTP, tá? Então, veja, como é que vai funcionar aqui? O agente usuário de Bob vai entrar em contato com o servidor de e-mail, com o seu servidor de e-mail, tá? Esse servidor de e-mail aqui, ele está funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, tá? O SMTP, ele entrega a mensagem aqui e armazena essa mensagem na caixa postal de Bob, tá?
O que o Bob vai fazer? Ele precisa acessar, ele não quer ficar conectado 24 horas por dia, mas ele quer acessar o seu servidor de e-mail, tá? Se ele não está conectado as 24 horas por dia, tá? O que ele tem que fazer? Ele tem que iniciar um protocolo para puxar os e-mails do servidor, tá? Então, esse protocolo pode ser o Internet Mail Access Protocol, que é, que é definido pela RFC 3501, que é um protocolo para acesso a e-mails internet, tá? E esse protocolo ele vai acessar as mensagens armazenadas no servidor na caixa postal do usuário que está fazendo a conexão, tá? Então, o IMAP ele proporciona recuperação com delação ou sem delação, tá? E proporciona pastas e mensagens, proporciona que existam pastas e mensagens armazenadas dentro do servidor. Então, é como se essa caixa postal aqui ela pudesse ter pastas dentro dela, tá? Então ele é um protocolo mais organizado que, por exemplo, o POP3, né? O POP3 ele não permite você ter pastas de mensagens, tá? E você pode ter também o HTTP, né? O acesso via HTTP, que é aquele acesso que você faz quando você loga na sua conta aí do Google, né? No seu Gmail, no seu Hotmail, né? O acesso via HTTP nada mais é do que um script, né? Que vai proporcionar uma interface baseada em web para acessar mensagens, né, via IMAP ou via POP3 para recuperar as mensagens que estão no servidor de e-mail. Então, o agente usuário ele vai fazer um acesso, né, ao servidor de e-mail, o servidor de e-mail vai autenticar e vai repassar essas mensagens de e-mail. O repasse vai ser por IMAP, POP3 ou HTTP, tá? Como é que funciona o POP3, né? Um resumo aqui, que é um protocolo mais simplificado, tá? Do que o IMAP. Então, o POP3 ele começa, né, quando o agente usuário abre uma conexão com o servidor de correio na porta 110. O servidor de correio ele vai ficar escutando ali na porta 110. Quando eu tenho uma conexão de um agente usuário, eu abro uma conexão com esse agente usuário. A partir daí, o protocolo passa por 3 fases: autorização, transação e atualização. A autorização é simplesmente a autenticação do agente usuário, ou seja, autenticar o e-mail e senha do agente usuário, tá? A transação é a parte em que as mensagens são recuperadas, elas podem ser recuperadas ou deletadas, né, do servidor, ou enfim, né, elas podem ser recuperadas, só você manda uma cópia para o agente usuário e não apaga as mensagens do servidor, ou você pode também mandar essas mensagens para o agente usuário e apagar elas do servidor de e-mail, tá? E a atualização é onde onde é realizada após o usuário dar o comando kit, que encerra o POP3. Então, a atualização é o encerramento aí e apagamento das mensagens que foram enviadas para o agente usuário de Bob, né, no caso, né, ou não, tá? O servidor de e-mail, então, apaga as mensagens que foram marcadas. Se elas não foram marcadas, elas não vão ser apagadas, tá? Então, isso daí a gente chama de fase de atualização, tá? Então, você tem o modo ler e apagar, que recupera as mensagens do servidor de e-mail e apaga a mensagem no servidor. E você tem o modo ler e guardar, que recupera as mensagens do servidor de e-mail e mantém as mensagens no servidor, tá? O IMAP ele é um pouco mais complexo que o POP3, por quê? Porque ele permite que você tenha pastas dentro do inbox, né, dentro da caixa postal, tá? Ele permite pastas dentro da caixa postal de um usuário, tá? Então há comandos específicos, né, que criam pastas e comandos que transferem mensagens de uma pasta para outra. Então o IMAP mantém informações de estado entre sessões IMAP, né? E é possível recuperar através de comandos apenas partes da mensagem. Por exemplo, você pode recuperar somente o cabeçalho, somente o corpo da mensagem. Ele é um protocolo um pouco mais complexo que o POP3, tá? Vamos falar agora do sistema DNS, né? Sistema de nomes de domínio, ok? Bom, o que vem a ser o sistema de nomes de domínio, tá? Esse sistema, basicamente, o que ele vai fazer é pegar um endereço, por exemplo, www.fmt.br, um endereço internet, tá? O endereço de um site internet, por exemplo,
ou ftp.ufmt.br, né, o endereço de FTP, tá? E transformar esse endereço que está no formato nome para o formato IP, né? Então, o endereço IP ele é formado por 4 bytes, né, separados por pontos, né? O byte ele vai de 0 a 255. Então, você teria aí 255 vezes 255 vezes 255 vezes 255 endereços IPs, né? Possíveis, tá? E o que o DNS vai fazer é mapear nomes, né? Sei lá, cs.umas.edu, por exemplo, tá? Mapear esses nomes e endereços IPs, tá? Então, você pode fazer uma analogia com pessoas, né? Por exemplo, as pessoas elas têm um nome, né? Por exemplo, eu tenho meu nome, Ronaldo Luiz Alonso, né? Mas eu tenho um CPF também, né? Meu CPF é, sei lá, 128.426.282.12. Não é o meu CPF, tá? Eu acho que eu tenho um número aí que nem sei se é um CPF válido. Mas para a Receita Federal, por exemplo, o que interessa não é o meu nome, é o meu CPF, tá? Então, toda consulta que vai ser feita para ver se eu, se eu paguei o meu imposto de renda direitinho, né? Se eu tenho imposto a receber, vai ser feita pelo meu CPF, tá? A polícia já gosta do meu RG, né? Então, por exemplo, se eu for consultar se eu tenho passagem, por exemplo, né? Eles vão olhar o quê? O meu registro geral, né? Que é emitido pela Secretaria de Segurança Pública. E as máquinas, elas preferem números, elas preferem trabalhar com os 4 bytes do endereço IP. Então eu preciso de um mecanismo que mapeie, por exemplo, o endereço, sei lá, www.google.com no endereço IP, tá? Que transforme esse endereço, né, esse nome no endereço IP, tá? Quem vai fazer isso é o sistema DNS, né? E como é que é o sistema DNS, né? Como eu disse para vocês, né? A gente tem a gente tem várias camadas de protocolo, né? E o protocolo DNS ele é um protocolo de camada de aplicação, tá? Então ele é implementado de forma hierárquica. A gente vai ver isso mais adiante, né? Mas por que a gente precisa transformar o nome em endereço? Porque os roteadores, né, a internet ela é formada de computadores e roteadores, basicamente. Os computadores e roteadores eles vão preferir o endereço IP, né? São 4 bytes, né? 32 bits, né? Então a gente tem um endereço IP aí que é formado por 4 bytes, separados por pontos, né? E esse endereço IP ele tem 32 bits, né? E ele é utilizado para endereçar datagramas, né? Que o IP ele trabalha com pacotes chamados datagramas, tá? Então é por isso que é importante você fazer essa tradução. Então vem a questão, né? Como mapear os endereços IPs e nomes e vice-versa, né? Esse é um problema que não é muito fácil, tá? A gente vai resolver esse problema com o sistema de nomes de domínio, mas esse sistema de nomes de domínio ele usa uma base de dados distribuída, ou seja, você não tem uma única máquina que resolve nomes, tá? Que resolve nomes para endereços IPs, tá? Essa base de dados ela é distribuída, ela é implementada com uma hierarquia com muitos servidores de nome, né? Então você tem uma hierarquia para você fazer essa transformação, uma hierarquia de máquinas, né? E cada máquina vai resolver uma parte do nome, tá? A gente vai ver um pouco mais sobre isso daqui a pouco, né? E, como eu disse para vocês, o DNS ele é um protocolo de camada de aplicação, né? Significa que hosts, servidores, DNS, né? Eles se comunicam entre si, né? Para resolver nomes, né? E essa função ela é uma função que ela é primordial para a internet. A gente pode considerar que a função do DNS ela é uma função do núcleo da rede. Não dá para imaginar hoje a internet funcionando sem o DNS, né? Quando você vai no browser lá, você não digita o endereço IP e dá Enter, né?
embora isso possa funcionar, tá? Você digitar o endereço IP de uma máquina e dar Enter no seu browser, você teria que ter na sua casa um catálogo, né, como se fosse uma lista telefônica, onde para cada nome que você quer acessar, para cada endereço, você teria que ter o IP correspondente, né? Então você teria que ter um catálogo na sua casa, né? E é inviável isso daí para você resolver nomes do mundo inteiro. Então, a função do DNS é automatizar isso, tá? E, evidentemente, né, como é uma função que é implementada na camada de aplicação, a complexidade fica na periferia da rede, tá? E o DNS, ele não é só utilizado pelo protocolo HTTP. Então, ele não é só utilizado por browsers, né? Servidores de correio, né, que a gente viu agora há pouco, eles vão usar o DNS para resolver, por exemplo, bob@someschool.edu. O someschool.edu vai ter que ser transformado no endereço IP. Então, o SMTP ele vai fazer uso do DNS também para transformar esse someschool.edu no endereço IP para poder encaminhar o e-mail, né, para o servidor de e-mail correspondente, tá? O FTP, né, para transferir arquivos, também vai utilizar o DNS, né, para transferir um arquivo de um computador para outro, né? Então, o DNS costuma ser utilizado por outros protocolos da camada de aplicação para traduzir nomes de hospedeiros, né, fornecidos pelo usuário para endereços IP, né? Então, o usuário ele tem que saber o nome do hospedeiro, mas ele não precisa saber o endereço IP do hospedeiro, tá? Quem vai fazer a tradução é o DNS de forma automática, tá? Considere então o que acontece quando o navegador requisita www.someschool.edu index.html, né? Para que a máquina possa enviar uma requisição HTTP, ela precisa primeiro obter o endereço IP, né? Então, você vai ter os passos nesse slide que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Então, a própria máquina do usuário executa o lado cliente da aplicação DNS, né? Então, o navegador vai extrair o nome do hospedeiro, www.someschool.edu, do URL. O URL é Uniform Resource Locator. O Uniform Resource Locator, né, tem o Uniform Resource Identifier, que é esse cara aqui, e tem a localização, né, da página, né, que é o caminho dentro da máquina para a localização da página, né? E ele vai passar o nome para o lado cliente da aplicação DNS, tá? O cliente DNS envia uma consulta contendo o nome do hospedeiro para o servidor DNS, né? O cliente DNS, por fim, recebe uma resposta que inclui o endereço IP correspondente ao nome do hospedeiro, tá? Então, veja, o lado cliente ele tem que conhecer o endereço do servidor DNS, isso tem que estar configurado, tá? Para ele poder contactar esse servidor DNS e esse servidor DNS de forma hierárquica, né, como a gente vai ver daqui a pouco, possa fazer a tradução desse endereço para o endereço IP. Tá? Então, o cliente DNS, por fim, vai receber uma resposta do servidor, né, que inclui o endereço IP correspondente ao nome do hospedeiro. Tá? Então, logo o navegador recebe o endereço IP do DNS, ele pode abrir uma conexão TCP com o processo servidor HTTP localizado na porta 80, naquele endereço IP, né, pedindo a página, né, ou a página inicial aqui, index.html, ou alguma outra página que esteja no URL que ele está solicitando. Tá? Então veja que antes de abrir a conexão TCP na porta 80, eu usei o DNS para resolver o nome, tá? Para transformar isso aqui no endereço IP. Tá? Como que é a estrutura, né, dos serviços DNS? Né? Os serviços DNS, eles, né, a gente já cansou de falar aqui, que traduz o nome do hospedeiro, né, para o endereço IP. A gente pode ter também uma coisa chamada apelidamento, né? Eu traduzi por apelidamento aqui, que é o aliasing, tá? Que é o apelido do host. Então, o host ele pode ter um nome canônico, que pode ser um nome complicado, por exemplo, relay1.westcoast.enterprise.com, né? Então seria o nome completo aqui do host, tá? Aí você não quer que o usuário ele saiba esse nome completo, então você vai colocar um apelido, né? Enterprise.com e www.enterprise.com, tá? Então isso daqui não é o nome real do host, ele é um apelido, né? Então os registros DNS muitas vezes
eles não são simplesmente nome do host, endereço IP, nome do host, endereço IP. Ele pode ter nome do host, ele pode ter um alias para o nome do host, né? Então, a gente vai ver que existem vários tipos de registros, né, que você pode gravar na base de dados DNS. Um desses registros é o registro com alias, que a gente vai ver daqui a pouco, tá? Você pode ter também apelidamento de servidores de e-mail, né, que é o server aliasing, tá? Então, da mesma forma que antes, o nome canônico de um servidor de e-mail pode ser mais difícil de lembrar, então você vai dar um apelido para ele, que é o apelido mais fácil de lembrar. E a gente tem esse tipo de registro específico para servidor de e-mail, para servidores de e-mails também na base de dados DNS, né, como a gente vai ver, tá? E a gente tem o que a gente chama de distribuição de carga. Por quê? Porque resolver um nome, muitas vezes, não é uma tarefa simples que uma máquina só pode fazer. Então você precisa de várias máquinas cooperando, né, para resolver o nome, né? Então, você precisa também de máquinas espelho, né, para distribuir a carga, né? Então, além de você ter várias máquinas que resolvem um único nome, você tem espelhos dessas máquinas, né, cópias dessas máquinas para fazer o mesmo trabalho, né? Porque a gente vai chamar essas máquinas de servidores web duplicados, né, servidores DNS duplicados. Por quê? Porque por dia você resolve milhões, bilhões de endereços IPs, tá? E isso daí, se você fosse dar para uma máquina só, essa máquina ela cairia, tá? Então você tem que escolher qual máquina, né? Você tem que ter um processo, um dispatcher, né? Que vai escolher aí qual máquina que você vai entregar o seu endereço, o seu nome, né? Para que esse nome seja transformado no endereço IP, tá? Então, cada vez que há uma consulta DNS, essa consulta retorna um conjunto de endereços IPs, porém fazem um rodízio desses endereços na resposta, tá? Eu vou explicar isso daqui melhor nos próximos slides, né? Então, a gente tem um balanceamento de carga, né? Várias máquinas resolvendo para fazer a mesma tarefa, né? Resolver um determinado nome para o endereço IP. E para resolver um determinado nome para o endereço IP, eu também posso usar várias máquinas, cada uma resolvendo partes do nome, né? E entregando para as máquinas de baixo uma coleção, um conjunto de endereços IPs que tem que ser resolvidos aí, tá? Bom, vamos falar agora da consulta DNS, né? Suponha que o navegador ele precisa traduzir um nome para um endereço IP, né? A aplicação navegador chama o lado cliente do DNS especificando o nome que precisa ser traduzido. Então ele vai chamar getHostByName, uma função, tá? Ele vai passar como parâmetros para essa função o nome que ele quer que traduz, e essa função getHostByName vai retornar o endereço IP desse host. Veja que a maneira como você chama, como você resolve o DNS na sua aplicação é bastante simples. É simplesmente você chamar uma função, né? Só que por trás dessa função que foi chamada existe uma complexidade enorme, tá? A gente vai explicar essa complexidade daqui a pouco para vocês, né? Então, o DNS do hospedeiro do usuário assume o controle enviando uma mensagem de consulta para a rede. Então, você chamou o getHostByName, esse getHostByName vai mandar uma mensagem de consulta para a rede. Todas as mensagens de consulta e de respostas são enviadas dentro de datagramas UDP, né? Então, tanto no TCP quanto no UDP, o pacote chama datagrama. Então, para resolver o DNS, a gente usa o UDP. E qual a porta do UDP? A porta 53, tá? Então, após alguns milissegundos, o DNS do lado do usuário recebe a resposta fornecendo o mapeamento desejado. Observe que o DNS atuou como uma caixa preta, ou seja, quando você chama essa função aqui, você está chamando uma caixa preta, você não sabe o que está acontecendo por trás. Então a gente diz que no lado do cliente, né, a consulta DNS é uma consulta transparente, porque o cliente não precisa saber a complexidade do serviço DNS para fazer uma consulta DNS. Tá? Só que observe que o DNS ele é bastante complicado, como a gente vai explicar para vocês agora. Né? Como que é a estrutura do DNS? Né? Primeiramente, né, não é uma única máquina, como a gente falou, que resolve o DNS. Tá? Porque se fosse uma única máquina, você teria um único ponto de falha, né? E se esse servidor DNS quebrasse, a internet toda iria quebrar. Tá? Então, você sabe que não é você não pode deixar o DNS, né? Você não pode
deixar o DNS em uma única máquina. Tem que ter várias máquinas aí, tá? Outra coisa, volume de tráfego, né? Centenas de milhões de perguntas diárias são feitas. Então, é impensável você deixar que uma única máquina resolva todos os endereços IPs do mundo, tá? Você tem que ter várias máquinas e você tem que passar essas consultas de maneira racional para essas máquinas resolverem, tá? Se você tivesse o DNS centralizado em uma única máquina, você teria uma única base de dados, ela ficaria centralizada e distante. Ah, professor, mas e se eu colocasse essa máquina na minha cidade? Sim, ela estaria perto de você, mas ela estaria distante do resto da internet, né? Então não dá para você conseguir colocar uma máquina perto de todo mundo, tá? A menos que você coloque várias máquinas, né? Então por isso também você não centraliza, né? Uma única máquina não poderia estar próxima de todos os clientes. É uma das razões aqui pelas quais a gente não centraliza o DNS. A manutenção, né? O banco de dados, imagina um banco de dados de todos os hosts do mundo, né? Da tradução de nomes para endereços IPs de todos os hosts do mundo. Isso aí ficaria enorme, tá? E todo dia surgem hosts novos, né, com endereços IPs novos, então você precisaria estar sempre atualizando essa base de dados, o que tornaria a manutenção dela bastante complicada. Tá? Então, essa solução ela não escala. Tá? Para você ter uma ideia, a Comcast, os servidores de DNS da Comcast, né, fazem 600 bilhões de perguntas DNS por dia. Né? E servidores DNS da Akamai fazem 2,2 trilhões de perguntas DNS por dia, né? Respondem, né? 2,2 trilhões de perguntas DNS por dia. Então você tem que ter máquinas espelho, né? Para você poder resolver o DNS. E o DNS ele é resolvido também de forma hierárquica, né? Cada máquina resolve uma parte do endereço. Tá? Então essa base de dados ela tem que ser uma base de dados distribuída, não pode ser centralizada, porque ela tem que ter bilhões de registros, né? Ela tem que manipular, né? O DNS ele tem que manipular muitos trilhões de perguntas por dia, né? Você vai fazer muito mais leituras do que escritas, né? Você precisa ter uma boa performance, você não pode demorar muito tempo para responder uma query, uma pergunta DNS, né? Porque quase toda transação internet vai interagir com o DNS e essa interação ela não pode durar mais do que milissegundos, tá? Ela tem que ser uma base de dados descentralizada fisicamente, tá? Não pode ter uma única máquina respondendo a todas as requisições. E milhões de diferentes organizações ficam responsáveis pelos seus registros, né? E como é que a gente vai resolver esse problema, né? Além disso, a gente tem que ter uma solução que é a prova de balas. O que significa isso? Um hacker atacar um servidor DNS e eu ainda consigo resolver os endereços, né? Aqueles endereços que eram perguntados para esse servidor DNS. Essas perguntas elas conseguem ser respondidas por outro servidor DNS. Ou seja, né? O meu sistema DNS ele tem que ser a prova de balas, né? Ele tem que ser confiável e ele tem que ser seguro, tá? Ou seja, né? Confiabilidade significa que eu tenho que responder a pergunta DNS de maneira correta e segurança significa que se uma máquina DNS quebrar, eu ainda consigo responder a pergunta DNS a partir de outras máquinas, tá? Como vocês podem ver, satisfazer todas essas requisições não é uma tarefa fácil, tá? Então a gente precisa de uma solução que abranja todos esses quesitos. E que solução a gente adota, né? A gente vai resolver o DNS a partir de uma base de dados hierárquica e distribuída. Como assim? A gente vai ter alguns poucos servidores DNS que eles vão ser servidores DNS raízes, tá? Então, por exemplo, a gente tem o domínio.com, né, os servidores DNS do domínio.com. Ah, por que não é uma única máquina.com e sim várias máquinas.com? Porque quando você faz uma consulta para um servidor.com, essa consulta vai ter que ir para uma máquina de centenas de máquinas clones, né? Você vai ter centenas de máquinas clone, né, no .com, e essas máquinas aí, um desses clones vai responder a sua pergunta.com, ou repassar a sua pergunta para um outro
para um outro servidor DNS se a consulta for recursiva. A gente vai ver um pouco mais sobre isso depois, tá? Mas basicamente você tem vários servidores DNS.com, vários servidores DNS.org, vários servidores DNS.edu, e esses servidores DNS, tá? Eles são servidores DNS chamados top level, né? Servidores DNS de domínio top level, né? Top level domain, né? TLD, servidores TLD. Né? E você tem servidores DNS raiz que distribuem as consultas para um desses servidores aqui. Né? Então, quando você faz uma consulta, você começa no servidor raiz e você vai hierarquicamente refinando essa consulta a partir de servidores top level. Abaixo dos servidores top level, você vai ter servidores autoritativos, que geralmente eles estão vinculados a uma instituição. Então, por exemplo, Yahoo.com, Amazon.com, são servidores DNS autoritativos. Autoritativos, professor, não seria autorizativos? Não, autoritativos de autoridade, tá? Então, esses servidores aqui, eles vão ter autoridade sobre os nomes que eles estão respondendo à consulta aí, tá? PBS, NYU, enfim, certo? Bom, aí o cliente ele quer um endereço IP de www.amazon.com. O que ele vai fazer? Né? Então ele vai perguntar para o servidor raiz, né, para o servidor root aqui, e ele vai pedir para o servidor raiz encontrar o servidor DNS para domínio.com. Então ele vai passar, né, o endereço de um desses servidores aqui para o cliente. Aí o cliente vai fazer uma nova consulta, tá? Só que agora a consulta vai ser endereçada para um desses caras aqui. Aí esses caras aqui vão refinar essa consulta e devolver o endereço, né? Primeiro ele devolve uma lista de endereços, depois você repassa essa lista de endereços com o nome que você quer resolver, e esse cara aqui ele vai saber, né, exatamente qual que é a máquina que você está querendo acessar e vai te repassar o endereço IP dessa máquina. Tá? Então você começa mandando a consulta para a raiz ela vai repassar a consulta, vai repassar a consulta para um desses caras aqui, e esses caras aqui eles vão te mandar uma lista de endereços IPs. Então o cliente pergunta ao servidor DNS.com para conseguir achar o servidor DNS Amazon.com. Então o servidor DNS.com vai mandar uma lista de IPs para o cliente e o cliente vai repassar a consulta depois para um servidor.com, passando o Amazon.com e a lista de IPs que o servidor root, o servidor.com forneceu para ele. Tá? Então aí o cliente vai perguntar ao servidor DNS Amazon.com para conseguir um endereço IP para www.amazon.com. Professor, eu não entendi direito como é que funciona essa interação. Bom, o próximo slide vai ilustrar para vocês melhor, né? Falando de servidores raiz, né? Falando desses caras aqui, né? A gente tem vários servidores raízes distribuídos pelo mundo, né? Então de A até G aqui vocês podem ver, né? Vocês podem ver aqui nesse slide aqui os vários servidores onde eles ficam, né? Os servidores raiz, né? Essa figura é de 2012, tá? Provavelmente devem existir outros atualmente, tá? Outros servidores DNS raiz. Bom, então a gente tem esses servidores raízes aqui, né? Que são oficiais, aqueles que eu mostrei no slide anterior, né? Contatos de última tentativa por servidores que não podem resolver nomes, né? Então, geralmente você começa quando você não tem a menor ideia, você começa por um servidor DNS raiz, tá? Aí depois o servidor raiz ele vai, né, repassar a consulta para o servidor TLD, né? E nota que a internet ela não poderia funcionar sem o DNS, né? A gente já falou sobre isso, né? E você tem uma entidade chamada ICANN, né? Que ela gerencia os servidores DNS raízes, tá? Então, você tem 13 servidores com o mesmo nome lógico raiz distribuídos ao redor do mundo, né? E esses servidores eles são replicados várias vezes, né? Você não pode ter um único ponto de falha.
Depois dos servidores DNS raiz, você tem os servidores TLDs, né? O que fazem os servidores TLDs? São Top Level Domains, tá? TLD Servers, né? Então, eles são responsáveis pelos domínios .com, .org, .net, .edu, né? E depois, né, vinculados a esses servidores aqui, TLDs, você tem os servidores autoritativos, né, que são servidores aí de instituições, né? Yahoo, Amazon, PBS, né? Então, os servidores DNS autoritativos são servidores DNS da própria organização, proporcionando mapeamento nome do hospedeiro para IP dos hospedeiros, né? Com o nome da organização. Então, geralmente, os autoritativos são mantidos por organizações ou provedores de serviço. Tá? Então, são terceiro nível aqui da hierarquia para você resolver um nome. Tá? Eu expliquei para vocês por cima, tá? Em alguns slides atrás, como é feita uma pergunta DNS iterativa. Basicamente, você tem duas formas do DNS trabalhar. Você tem a forma iterativa e você tem a forma recursiva. Eu vou explicar para vocês aqui a forma iterativa porque ela é mais fácil de entender, né, do que a forma recursiva. Então vamos supor o seguinte, né, vamos supor que o hospedeiro engineering.newyorkuniversity.edu, né, deseja o endereço de gaia.cs.mas.edu. Né. Então suponha que o DNS de engineering.newyorkuniversity.edu seja dns.newyorkuniversity.edu, né, dns.nyu.edu. Né? Então, esse é o endereço, esse é o servidor DNS da máquina que vai fazer a pergunta. Tá? Esse é o servidor DNS para quem eu vou perguntar. Certo? Então, a consulta com o nome gaia.cs.mas.edu será direcionada ao servidor dns.ny1.edu. Esse servidor aqui, ele vai contactar um servidor DNS raiz, que vai ser o servidor .edu. Esse servidor raiz responderá com uma lista de endereços IPs e servidores TLD. Servidores TLD são o quê? São o segundo nível da hierarquia, tá? Com o sufixo .edu. Então, o servidor DNS local, né? Quem que é o servidor DNS local? É o dns.newyorkuniversity.edu, tá? Esse é o local. Tá? Irá retransmitir a consulta para um servidor TLD que, por sua vez, irá perceber o sufixo .mas.edu e irá responder com o endereço IP do servidor NS autoritativo. Aqui está errado, né? Não é autorizado, é autoritativo. dns.cs.mas.edu, tá? E aí, por fim, o servidor local, que é o dns.newyorkuniversity.edu, vai reenviar a consulta para o servidor dns.cs.mas.edu, que vai responder com o endereço IP da máquina que você quer, que é gaia.cs.mas.edu. Tá? Isso vai ficar mais fácil de você ver nesse exemplo aqui, nesse slide aqui. Né? Então, você tem um host, né, que é um host em engineering.newyorkuniversity.edu. Tá? E você tem um servidor DNS local, dns.newyorkuniversity.edu. Tá? Então, você vai pedir uma consulta DNS para esse servidor local. E esse DNS ele vai ser resolvido de forma interativa. Né? O servidor contactado responde com o nome do servidor a contactar. É como se ele dissesse assim, olha, eu não conheço esse endereço que você quer. Mas se você perguntar para essa máquina, pode ser que ela saiba. Né? E como o DNS ele é hierárquico, você vai perguntando para máquinas cada vez mais específicas. Tá? Então, no final do processo, você vai ter o seu endereço resolvido. Então, você vai ter um host requisitante para um servidor DNS local. Esse DNS, você quer saber o endereço de gaia.cs.mas.edu. Então, você vai perguntar para um DNS raiz e ele vai te responder o endereço do domínio .edu. Tá? Ele vai te responder com o endereço do domínio.edu. Tá? O domínio.edu é um TLD, tá? É um Top Level Domain. Então, a próxima consulta que você vai fazer vai ser para o servidor DNS TLD.
Então você vai perguntar aqui para o ponto .edu, e o ponto .edu ele vai te retornar uma lista de máquinas .edu, tá? Dentre elas você vai ter o mas.edu, tá? Aí o seu DNS local vai saber o endereço de mas.edu, tá? E aí ele vai saber o endereço da máquina DNS, dns.cs.mas.edu. Então a próxima pergunta que você vai fazer vai ser para dns.cs.mas.edu, que vai ser a pergunta 6, tá? E aí esse dns.cs.mas.edu vai saber o endereço de gaia.mas.edu e vai te retornar o endereço aqui a partir do 7 aqui, né, de gaia.cs.mas.edu. Então você viu que a pergunta aqui ela foi iterativa. E não tem nada de errado, tem muito servidor DNS rodando dessa forma, tá? Mas é comum também, né? E finalmente você vai devolver isso aqui para a máquina, né? O getHostByName o getHostByName faz tudo isso aqui, tá, pessoal? Então o getHostByName vai te dar o IP da máquina que você quer aqui, que é o gaia.cs.mas.edu, tá? Mas existe também a questão da pergunta recursiva, né? Na pergunta recursiva, o que acontece, né? O servidor que foi contactado, o servidor raiz, ele vai ter que resolver, ele vai ter que dar o jeito dele aqui, resolver o nome para você e te entregar o nome resolvido. Isso não é muito bom porque vai colocar o fardo da resolução de nomes no servidor de nomes contactado, né? Então a carga mais alta fica nos níveis mais altos da hierarquia, respondendo essa pergunta aqui, né? Porque a pergunta recursiva você vai sobrecarregar este servidor aqui. Então normalmente a pergunta iterativa ela sobrecarrega menos os servidores raízes, né? Mas ela vai se proceder da mesma forma, quer dizer, sua máquina vai perguntar para o DNS local, o DNS local pergunta para o DNS raiz, tá? O DNS raiz vai repassar essa consulta para o TLD, o TLD vai repassar essa consulta para a máquina autoritativa da instituição, a máquina autoritativa vai devolver o endereço resolvido para o servidor TLD, que vai devolver o endereço para o servidor DNS, que vai devolver para o seu DNS local, que vai devolver para você. Então veja que a pergunta recursiva ela é ruim porque sobrecarrega os servidores DNS raízes, tá? Então quando o host faz uma pergunta DNS, ele envia para o seu servidor DNS local, tá? O servidor local DNS retorna a resposta respondendo de seu cache local de pares de tradução nomes para endereço, possivelmente desatualizados, quer dizer, ao invés de você consultar o servidor raiz, você consulta o cache local, é uma possibilidade, tá? Ou você passa, né, se o cache estiver desatualizado e nas entradas do cache você vai ter um campo chamado tempo de vida, que a partir de depois de determinadas semanas ou meses, esse registro do cache ele vai sumir, e aí você vai ter que pedir, se você não tiver o registro no cache, você vai ter que passar a requisição DNS para resolução a partir de um servidor root, né, que vai passar para o top level, enfim, aquilo que a gente já explicou, tá? Cada Internet Service Provider tem um servidor de nomes DNS local para encontrar o seu, né? Se você quiser ver qual que é o DNS local, você pode dar esse comando aqui no macOS, sql-DNS, ou no Windows ipconfig/all, ele vai te dizer qual que é o endereço do DNS local da sua máquina, tá? O servidor DNS local não pertence estritamente à hierarquia, tá? Ele não faz parte daquela hierarquia que a gente mostrou para vocês, tá? Uma vez que qualquer servidor de nomes aprenda o mapeamento, ele pode encaixear, ele pode utilizar um cache para guardar o endereço IP daquela pergunta DNS que ele fez, tá? Daquela máquina que ele quer, entendeu? Então ele guarda o endereço daquela máquina que ele quer no cache. Na próxima consulta de DNS, ele vai tentar acessar aquela máquina. Se ele não conseguiu, ele pode tirar aquilo lá do cache, ou se passou muito tempo, aquilo lá também pode sumir do cache, tá? E a vantagem do cache é que ele obtém o endereço imediatamente e retorna uma mensagem que o endereço está no cache em resposta à pergunta que foi feita, tá? Então a utilização do cache melhora o tempo de resposta, porque basicamente é um acesso imediato, tá? As entradas de cache esgotam o seu tempo, desaparecem depois de algum tempo, que é o time to leave, tá? Então depois do time to leave, o que está no cache some, tem que ser assim, né? E os servidores TLD são tipicamente cacheados em servidores locais de nomes, né? Então, por exemplo, esses servidores top level domain, né?
eles são consultados tão frequentemente que quem consulta eles tem um cache local de endereços que estão nesses servidores aqui, tá? Então eles raramente eles são pouco sobrecarregados, justamente porque os servidores da hierarquia inferior, os servidores autoritativos, né, eles vão ter um cache de entradas desses servidores aqui. Então o cache também ele pode ser hierárquico, tá? Ou seja, você pode ter um cache aí de nomes de servidores TLDs, tá? No seu servidor autoritativo, tá? Então as entradas cacheadas elas podem estar desatualizadas, né? Se um host nomeado muda o seu endereço IP, isso pode não ficar conhecido por toda a internet até que todos os time to leaves, né, das entradas de cache expirem, tá? Expirem aqui é com R só, tá? Expirem, quer dizer, como é que eu sei que um nome está desatualizado, né? Um nome tem um endereço IP desatualizado? Ou porque eu tento acessar aquele endereço IP e não acesso a máquina, né? Ou porque a entrada, né, sumiu do cache, tá? Se ela sumiu do cache, mesmo que o endereço não tenha mudado, eu vou ter que resolver aquele nome novamente para poder, né, obter uma informação atualizada sobre aquele nome, ou seja, mapear aquele nome no endereço IP, né? Então essa é a tradução de nomes para endereços, né, que a gente chama de tradução de melhor esforço, né? Quer dizer, todo mundo coopera aí para que isso seja resolvido da melhor forma possível, tá? Como que são os registros DNS, né? Bom, eles podem ser de 4 tipos, né? A gente vai ver aqui, né? Então a DNS é uma base de dados distribuída, armazenando registros de recursos, né? Então o que tem no DNS? Registros de recursos. Basicamente é uma linha, né? Cada registro é uma linha que tem nome, valor, tipo e time to live, tá? Então você tem registros do tipo A, onde nome é o nome do hospedeiro, tá? E valor é o endereço IP. Isso daqui é o clássico, né? E tipo vai ser tipo A, né? E time to live você coloca, depende do lugar que você tá, né? Geralmente você coloca um valor bastante alto aqui, né? Coloca infinito se o nome é fixo, não vai mudar, né? Ou você coloca um valor aí se ele tiver no cache, tá? Mas normalmente, para máquinas que têm um endereço fixo há muito tempo, isso aqui é um valor infinito, quer dizer, ele nunca é desatualizado, tá? E o tipo é o tipo A, é o tipo de registro padrão aí DNS, tá? Aí você tem um outro tipo que é o nome de hospedeiro, é o tipo NS, né? Onde nome é o nome de domínio, né? E valor é o nome de hospedeiro de um servidor de nomes de domínio autoritativo para esse domínio, né? Então, geralmente esse tipo de registro, né, do tipo NS, é usado para servidores de domínio autoritativos, tá? Você tem um tipo que é o tipo CNAME, né, onde nome é um apelido para o nome real canônico. Então, o nome real canônico é um nome muito complicado. Por exemplo, server east.backup2.ibm.com. Então é um nome complicado. Você não quer decorar esse nome complicado aqui. Então você vai criar um registro do tipo CNAME, onde você vai dar um apelido para essa máquina aqui, que vai ser www.ibm.com. E o seu tipo, então seu nome vai ser www.ibm.com. O valor vai ser o server east.backup.ibm.com. E o tipo vai ser o tipo de CNAME, o time to live você pode colocar infinito aqui, tá? Valor é o valor canônico, então o valor canônico vai ser, né? Eu não sei se eu falei certo aqui, mas valor é o valor canônico, então o valor vai ser www.ibm.com aqui, tá? E o time to live você pode colocar aqui como infinito e o tipo vai ser CNAME, tá? Então esse é o terceiro tipo de registro DNS que você tem, tá? E você tem um tipo MX, né, onde valor é o nome de um servidor de e-mail. Lembra que eu falei lá atrás? Que você pode ter registros DNS específicos para servidores de e-mail. Então esse MX aqui é mail, tá? Vem de mail, né? MailX. E valor é o nome do servidor de e-mail SMTP associado com o nome. Então para servidores de e-mail você tem registros DNS específicos, tá? Por que isso facilita a consulta? Porque quando você vai mandar um e-mail, você não tem que pesquisar a base de dados toda, tá? Você não tem que consultar todo mundo.
Você só vai consultar registros do tipo MX. Então isso daqui vai facilitar para você a entrega, né, de mensagens de e-mail usando o serviço DNS, tá? Como que são as mensagens do protocolo DNS, né? Você tem basicamente dois tipos. Você tem as perguntas DNS e as respostas DNS. E elas têm ambas o mesmo formato. Você tem um cabeçalho, né, com a identificação, campo flags. Você pode ter, aí você vai ter aqui o número de perguntas que você quer fazer. E se for só pergunta, que você não vai ter nada, né? E se for resposta, se for um DNS de resposta, uma mensagem de DNS de resposta, você vai ter as respostas aqui, as perguntas que você fez, tá? Aqui você vai ter as autoridades RR, né? E aqui as perguntas, aqui as respostas, aqui é só o número, tá? E aqui realmente você tem as perguntas, e se for uma mensagem de resposta, você vai ter as respostas às perguntas que você fez, tá? Então você tem aqui o cabeçalho, né? Identificação é um bit de 16, é um número de 16 bits, né? Para pergunta. E a resposta vai usar o mesmo identificador de 16 bits aí, tá? Você tem alguns campos flags, né? Se é pergunta ou resposta, se você quer que a pergunta seja recursiva ou iterativa, né? Se for uma mensagem de resposta, se a recursão está disponível ou não, se a resposta é autoritativa, tá? O que é uma resposta autoritativa? Aquela que vem de um servidor autoritativo, tá? E você tem outras coisas aqui, né? O nome, campos tipo para pergunta, né? Ou seja, pergunta DNS, né? Quem que você quer que... Qual nome que você quer que seja resolvido, tá? E se for uma mensagem de resposta, né? É a resposta para a pergunta que você fez na mensagem de pergunta, tá? E aí você tem aqui os registros dos servidores autoritativos, né? E informações adicionais aqui, né? Que podem ser utilizadas aí para rastrear a sua consulta, tá? Como que eu insiro a informação no DNS, né? Aqui a gente falou só sobre como que o DNS é consultado, mas como que eu insiro informação? Vamos supor que eu criei uma nova startup, que é a tal de Network Utopia aqui, tá? Você precisa registrar esse nome, networkutopia.com, em uma unidade registradora DNS, por exemplo, Network Solutions. Aqui no Brasil, a FAPESP foi uma unidade registradora, né, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, inclusive trabalhei lá, né? Foi por muito tempo a entidade registradora aqui no Brasil. Agora a gente tem uma nova entidade, que eu não me lembro agora qual é aqui, que faz o registro DNS de um servidor ou de um nome aí, tá? De um nome de um servidor aí, tá? Então, ao registrar informações, né, ao registrar, o que você vai precisar? Você informa os nomes e os endereços IPs dos servidores dos servidores de nome, dos outros servidores, né, da sua empresa, né, que são servidores autoritativos, né, primário e secundário. Você vai ter que informar o endereço dessas máquinas aí para a unidade registradora, né? Bom, o que você precisa para registrar um DNS, né? Então você vai até lá na unidade registradoras, né? Na unidade registradora que vai registrar o DNS aí da sua empresa. O que você tem que informar? Você vai ter que informar o nome e o endereço IP dos servidores de nome autoritativos, primário e secundário, que são servidores que vão fazer o resto da resolução do IP, né? Ou seja, você tem que informar os nomes dos servidores DNS, primário e secundário, porque você não vai ter um único servidor de DNS, porque se ele falhar, a sua companhia fica inacessível, tá? Então, se o primário falhar, o secundário assume, né? E esses servidores DNS aí, eles vão resolver os endereços do resto das máquinas da sua companhia. Então, esses endereços IPs dos servidores DNS primário e secundário, você vai ter que fornecer para a entidade registradora aí, para ela registrar a sua empresa, que no nosso caso aqui chama networkutopia.com, tá? Então, a unidade registradora ficará incumbida de incluir os registros NS nos registros RS do servidor tld.com, né? Então, essa unidade registradora vai contactar o topleveldomain.com, né? E vai incluir esses dois registros aqui, tá? Esse daqui, certo? Do primeiro servidor DNS, tá? E esse daqui
esse daqui é um alias, né? Um registro do tipo alias, e esse daqui é um registro real, né? Ou seja, é o registro do servidor DNS1 da networkutopia.com. Como que é esse registro? O nome da máquina servidora DNS, o IP da máquina e o tipo ACK. Nota que nos dois casos a gente não colocou o time to live, tá? Então a gente supõe que o time to live aí é infinito, tá? Porque a gente não colocou. Também será criado servidores autoritativos localmente com endereço IP, com esse endereço IP da máquina DNS aqui, tá? Você vai ter nos servidores autoritativos locais registros do tipo A, né, para networkutopia.com, e registro do tipo MX para networkutopia.com, onde esses registros do tipo MX serão utilizados pelos servidores de e-mail da sua empresa, Network Utopia, tá? O DNS ele está sujeito a ataques do tipo Denial of Service, né, onde você bombardeia servidores raízes com tráfego, né? Esses ataques não foram bem sucedidos até agora por causa do firewall, né? Você faz uma filtragem de tráfego aí, né? Então, se você tem um bombardeamento por várias máquinas locais, você vai ter um filtro, né? Ou seja, nem todas elas vão conseguir acessar esses servidores top level ao mesmo tempo, então isso não vai sobrecarregar o servidor top level e o servidor top level não vai cair, né? Esse tipo, Distribute Denial of Service, né, esse tipo de ataque. Por quê? Porque é distribuído, várias máquinas estão acessando o mesmo servidor, né? O servidor ele fica sobrecarregado e ele começa a negar o serviço, tá? Por quê? Porque ele está sobrecarregado. Então é um ataque do tipo Distributed Denial of Service. Vários hackers tentaram fazer isso, mas devido à presença de firewall, ou seja, devido à filtragem de tráfego, os servidores DNS raiz não conseguiram ser derrubados. Servidores DNS locais fazem caixa de IPs de servidores TLD, permitindo bypass pelo servidor raiz. Então, como eu disse para vocês, né, o cache ele pode ser distribuído ao longo da hierarquia. Então, normalmente os servidores TLDs eles resolvem o nome e você não precisa acessar o servidor raiz, tá? Agora, já bombardear, fazer um ataque de DDoS, né, para servidores TLDs, né, para servidores top level domain, pode ser potencialmente mais perigoso. Por quê? Né? Porque você não tem esses mecanismos de cache, né, nos servidores TLD. Né? Então, pode acontecer uma negação de serviço nesse tipo de servidor. Né? E você tem também os ataques de falsa identidade, que são os ataques de spoofing. Né? Intercepta perguntas DNS, modifica o conteúdo das respostas que o DNS está retornando e retorna respostas bugadas, né, a quem está pedindo, a quem está perguntando, certo? Você pode ter também o envenenamento de cache, ou seja, você hackeia uma máquina, vai lá, uma máquina, por exemplo, TLD, insere informações no cache lá desse TLD, envenena o cache lá, e quando esse TLD ele for contactado para responder uma pergunta DNS, ele vai responder a pergunta só que com IP errado, tá? Como é que a gente resolve isso? Com a RFC 40033, onde você tem a especificação do DNSSEC, que são serviços que fazem com que ocorra autenticação para que você possa responder uma pergunta DNS e aí você evita esse tipo de ataque, ok?